28. Viver em outro mundo. Capítulo 411 Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado no sublinhado Zhao Ai pensou que Juan não apareceria, mas quando ele viu no monitor, Zhao Ai entendeu por que Juan era tão ousado. No lado de Juan haviam 5 pessoas, 2 entre eles eram magos e 3 eram guerreiros, todos eles estavam no 8º nível. Quando Zhao Ai olhou para os outros navios, também haviam outros 2 magos e 3 guerreiros espalhados entre eles, também eram 8º nível. Vendo essas pessoas, os olhos de Zhao Ai não conseguiram deixar de encolher. 10 especialistas do 8º nível. A família Calci realmente foi grande dessa vez, mas será útil contra ele. Zhao Ai examinou os navios novamente. Os navios eram todos bons navios armados, e as pessoas a bordo não eram fracas. Num primeiro olhar, alguém poderia ver que eles eram todas tropas de elite. Zhao Ai não podia deixar de bufar. Olhando para os navios e ouvindo o bufo de Zhao Ai, Laura perguntou: Irmão Ai, o que faremos? Nós vamos matar essas pessoas? Zhao Ai respondeu com um tom sério: se nós não os machucarmos, eles nunca irão aprender. Nós vamos deixar os 8º níveis e o grupo de Juan sozinho. Vamos pegar seus navios, já que eles tiveram todo o problema para entregá-los para nós. Envie o comando para desarmar os nossos canhões. Deixe seu navio se aproximar. Vamos brincar com eles dessa vez. Isso vai ser bom. Egina imediatamente transmitiu as ordens. Laura não se opôs à decisão. Nesse momento, eles só tinham o Aven. Naturalmente, eles tinham mais navios no espaço, mas eles não poderiam usá-los. Zhao Ai tinha 20 navios atualmente em mãos. O Aven que eles estavam atualmente, o Espadarte estava sendo reparado na cidade Água de Jade, os 5 navios conseguidos da família Marquet, e o resto estava armazenado no espaço. Se Zhao Ai subitamente liberasse os outros navios para combater a família Calci, seus segredos serão expostos, o que ele não queria. Desde que tinha chegado a isso, Zhao Ai apenas mandou Jinan abaixar as velas enquanto proibia os atiradores de atirar com o objetivo de deixar a outra parte ver. Se eles não pegaram a dica e abrirem fogo, Zhao Ai não estava com medo de retaliar. Zhao Ai também não planejou atirar porque ele colocou alguma importância nos 20 navios da família Calci. Se eles de algum modo destruíssem um, Zhao Ai com certeza lamentaria. Laura olhou para os 20 navios que estavam lentamente se aproximando com antecipação. Agora que sua força tinha alcançado o 8º nível, ela estava bastante impaciente para testá-la. Ela tinha treinado desde a infância. Zhao Ai não era uma partida contra ela. Já que Laura era um cavaleiro, seu jogo de pés, jogo de lance e jogo de espada eram todos muito ferozes. Apenas baseado em técnicas, ela não perderia contra Bloqueade e Roqueade. Isso foi ainda mais verdade para um novato como Zhao Ai. Ele não era seu oponente. A confiança de Laura atualmente era muito alta. Seus treinos com Kun agora eram inúteis. Ela queria ter uma luta real. Zhao Ai não tinha escolha além de tirar algum metal do armazém e fazer a máquina de processamento produzir uma lâmina Tang para ela. Deve ser dito que as armas no continente Ark são muito boas. Mas Zhao Ai era um pouco parcial em relação a armas da Terra. A lâmina Tang era como uma katana guerreira japonesa, não era somente afiada, seu potencial de matar também era muito bom. Por causa dessas características, Zhao Ai escolheu dar uma para Laura. O que ele não esperava era que quando Kun inspecionou a lâmina, ele foi atraído também. Então Zhao Ai só podia criar outra lâmina para ele. Agora os dois, Laura e Kun, mantiveram suas lâminas quase sempre do seu lado. Outra coisa que ele não esperava era que quando Bloqueade e Roqueade viram a nova arma de Kun, eles queriam uma para eles também. Mas a lâmina Tang não era uma arma pesada, não era como as 2 espadas pesadas que os dois usaram usualmente. Já que eles não eram compatíveis com a lâmina, Zhao Ai lhes deu um grande machete com um cabo alongado. Zhao Ai não podia deixar de sorrir após ver o rosto dos dois. Embora lâminas e espadas fossem diferentes, as pessoas do continente Ark prestaram mais atenção ao peso das armas. Mesmo se a arma fosse considerada pesada, mulheres geralmente pegariam a versão mais leve disso. Nas artes marciais chinesas, espadas eram feitas para serem rápidas enquanto lâminas eram para ataques fortes. Obviamente,
Era impossível para uma espada pesada tomar o caminho rápido. Isso deu a Zhao Ai uma ideia para entregar ao seu pessoal lâminas que eram mais adequados para seus movimentos do que espadas. Após receber suas novas armas, o grupo imediatamente foi se familiarizar com elas. Vendo as vantagens trazidas por suas novas armas, todo mundo estava feliz. Eles treinaram no espaço diariamente, e agora que eles tiveram a oportunidade de usá-la, eles naturalmente estavam felizes. Os navios da família Calci lentamente cercaram a Vende Zhao Ai. O navio de Juan foi em frente enquanto os outros mantinham uma distância segura, enquanto ao mesmo tempo armaram seus canhões na direção do navio de Zhao Ai. Vendo as ações dos navios, Zhao Ai sorriu e disse: "Bom, eles parecem ter aprendido algo. Mas eles não foram espertos o bastante já que eles vieram aqui." Laura sorriu e disse: "Juan certamente não é esperto. O que Juan quer ver é seu rosto assustado. Esse é o problema com os jovens nobres, em sua opinião. Ele perdeu grande face por sua causa. Então dessa vez, ele veio com essa força com o objetivo de fazer você perder face. Somente depois de conquistar isso seu coração se tornará confortável." Zhao Ai sorriu fracamente, a atitude de um idiota. Se eu apenas tivesse lidado com ele apropriadamente antes, ele não teria vindo aqui. Eu vou ter certeza de tomar nota disso. Laura e os outros apenas ouviram Zhao Ai e sorriram. Neste ponto, o navio de Juan chegou e colocou sua prancha de bordo. Juan parecia muito presunçoso enquanto ele embarcava no Aven. Do seu lado estavam vários guerreiros do 8º nível com adição ao gerente que a família enviou. Além dessas pessoas, Juan também foi seguido por mais de 20 guerreiros. Todos eles estavam no 6º e 7º nível. Todos eles olharam para Zhao Ai com um olhar questionador. Zhao Ai apenas olhou com calma para o grupo de Juan. Juan olhou orgulhosamente para Zhao Ai e então virou seus olhos para Laura e os outros. Olhando para as ações de Juan, Zhao Ai não pôde deixar de franzir suas sobrancelhas e dizer: "Juan, por que você veio? Você pretende me bloquear?" Juan olhou para Zhao Ai, não esperando ele perguntar essa questão. Ele não sabia por que Zhao Ai disse isso. Ele roubou mais de 10 navios de Juan. Por que ele perguntaria isso? Depois de algum tempo, Juan se recuperou, e com um rosto vermelho ele olhou para Zhao Ai e disse: "Zhao Ai, você ficou estúpido de medo. Você realmente não sabe por que eu vim hoje?" Zhao Ai sorriu fracamente e disse: "Eu realmente não sei. Que tal você me dizer?" O rosto de Juan estava escuro, suas veias sanguíneas estavam quase explodindo. Enquanto ofegava por ar ele respondeu: "Você roubou meu navio e me jogou em um bote, e agora você pergunta por que eu vim aqui? Eu te disse, eu vou estabelecer a nossa conta de frente um dia. Hoje você deve entregar meus navios de volta e os peixes de fogo também como compensação. Além disso, faça aquela mulher bonita me acompanhar. Senão, você vai virar comida de peixe hoje." Ui, e que medo xd. A expressão de Zhao Ai ficou fria enquanto ele olhava para Juan. "Juan, isso é realmente o que você quer dizer? Isso é o que um membro da família Calci deveria dizer? Você não teme envergonhar sua família Calci?" A expressão de Juan mudou. "Você está perdendo fôlego. Siga minhas ordens imediatamente, ou então eu não serei educado." Zhao Ai olhou para Juan e riu. "Bom, Juan, bom. A família Calci realmente pensa que esses 8º níveis são o bastante para lidar comigo?" Ouvindo as palavras de Zhao Ai, a expressão de Juan mudou. Também foi o mesmo para os 8º níveis atrás dele. Zhao Ai apenas sorriu enquanto continuava: "Você realmente é ingênuo se você acha que esses poucos especialistas no meu navio podem me intimidar. Hoje, deixe-me mostrar meus próprios métodos." Então ele acenou sua mão conforme grandes quantidades de mortos-vivos apareciam na superfície do mar. Juan e seus companheiros não sabiam que o mar já estava congelado. E apenas quando a cor de suas expressões mudaram, Laura e os outros foram em frente para combatê-los. Juan não pensou que os companheiros de Zhao Ai na verdade fossem especialistas. Mas o que mais irritou ele era o fato de que o próprio Zhao Ai tinha pegado uma arma e lutado contra seu subordinado com deleite. E inesperadamente, ele não era um mau guerreiro. Embora nenhum dos mortos-vivos sob Zhao Ai tocasse Juan, sua expressão facial ainda estava pálida. Ele sabia que os subordinados de Zhao Ai não atacaram ele porque eles estavam com medo de Juan, era porque eles estavam colocando a família Calci em consideração. Se Zhao Ai não o fizesse, todos eles não estariam vivos agora.
Seus pensamentos estavam corretos, e enquanto ele estava afastado, Zhao Ai já tinha atacado os outros navios. Os especialistas naqueles navios foram todos apreendidos sob o comando de Zhao Ai. Já que ele não queria ter uma inimizade mortal contra a família Calci, e ele estava apenas planejando ensinar uma lição a eles, ele apenas fez seus mortos-vivos capturar todas as pessoas fundamentais presentes da família Calci. Vendo sua equipe sendo capturada, Juan palideceu ainda mais. Ele sabia que ele não seria capaz de se recuperar depois disso. Neste momento, os 8º níveis que combateram o grupo de Zhao Ai estavam lentamente sendo capturados um depois do outro. Somente o único quem combateu Zhao Ai estava aguentando. Juan podia ver que as técnicas de luta de Zhao Ai não eram fortes. Ele estava no mesmo nível que um guerreiro do 6º nível. Mas Juan não subestimou Zhao Ai. Isso era porque ele sabia que Zhao Ai não focou no ki de batalha. Ele era um mago. Um mago que luta carregando uma arma e estava ligeiramente em pé de igualdade com um guerreiro. Esse fato fez Juan pensar que o mundo tinha ficado louco. Viver em outro mundo. Capítulo 412. Todo mundo sabia que praticar ki de batalha e magia ao mesmo tempo não produziria bons resultados. Era uma perda de esforço. Mas Zhao Ai não era muito diferente comparado a um guerreiro do 6º nível. De fato, a força que estava sendo exibida era superior à de um 6º nível. Se Zhao Ai não usasse magia antes, Juan poderia ter acreditado que ele fosse um guerreiro. Juan também tomou nota da idade de Zhao Ai. Para ele alcançar o 6º nível esse jovem já era memorável. No entanto, Juan eventualmente pensou que seu pensamento estava errado. Zhao Ai estava brandindo sua espada e seus movimentos eram muito comuns. O subordinado de Juan estava realmente ganhando a vantagem. Embora Juan não fosse muito instruído quando se tratava de artes marciais, ele ainda podia ver que Zhao Ai era apenas desse jeito porque ele era inexperiente, não porque ele era fraco. Juan estava tão nervoso que ele não sabia o que dizer. Ele não era um idiota. Quando ele olhou para a situação de Zhao Ai, ele estava muito claro que seu subordinado estava apenas sendo usado como um parceiro de treino. Mas Juan não podia fazer nada sobre isso. Atualmente havia um grande número de mortos-vivos prestando atenção nele. Cada um dos mortos-vivos estava segurando uma espada, e era evidente que eles eram todos de alto nível. Eles estavam muito perto dele. Lançar magia neste ponto era inútil. De repente, o grupo de Zhao Ai recuou, deixando Juan junto com os seus especialistas. A expressão de Juan mudou. Ele queria amarrar o grupo de Zhao Ai, mas já era muito tarde. Neste ponto, o grupo de Juan estava lentamente sendo cercado pelo grupo de mortos-vivos. Zhao Ai tocou na sua espada com sua mão e olhou para Juan friamente. Juan, não pense que eu estou com medo de você. Sua força insignificante não é o bastante para eu ficar assustado. Eu somente escolhi parar em consideração ao rosto do irmão Smith. Eu espero que você entenda que esse Zhao Ai não é seu cachorro da família Calci que você pode simplesmente comandar sempre que você quiser. Se você quiser cooperar comigo, então mostre alguma sinceridade. Eu vou estar confiscando esses navios, eu vou levá-los como compensação. Eu espero que você repasse a minha mensagem corretamente para a família. Eu espero que você não alcance a minha linha de fundo. Neste ponto, as únicas pessoas restantes foram os 8º níveis, Juan, e o mordomo da família. Juan não ousou fazer um movimento. Zhao Ai olhou para Juan e sorriu fracamente. Eu não vou matar você. O mesmo vale para aqueles 8º níveis. Fique tranquilo. Mas eu vou pegar os navios. Você conhece as regras. É o mesmo que a última vez. A expressão de Juan ficou mais feia. Ele entendeu. No seu ataque anterior contra Zhao Ai, eles ainda estavam próximo da linha costeira e foram ajudados pela marinha do Império Rosen. Navegando para a cidade Água Celestial daquele ponto levaria 3 dias. Mas desta vez, eles não estavam com a marinha do Império e estavam em águas internacionais. O porto mais próximo daqui levaria 7 dias de navegação. Para tal distância, seria muito problemático se eles ficassem perdidos. Zhao Ai não se importou. Ele apenas retirou os mortos-vivos nos navios e armazenou eles no espaço antes dele colocar Juan em um bote salva-vidas. Quando Juan olhou para os 8º níveis que ele trouxe, eles foram realmente aleijados por Zhao Ai, mas ele não os matou. Depois, Zhao Ai jogou todos eles no bote de Juan. Vendo os métodos de Zhao Ai, o rosto de Juan ficou pior. Ele sabia que para um especialista do 8º nível perder seus meios de praticar ki de batalha e magia,
significa um destino pior que a morte. Zhao Ai realmente foi implacável. Depois de olhar para o navio partindo de Zhao Ai, Juan se tornou sombrio. Ele olhou para o rosto pálido e inconsciente dos 8º níveis e depois se virou para o seu mordomo e disse: jogue-os no mar, então informe a família que eles foram todos mortos por Zhao Ai. Seu mordomo não pôde deixar de encarar após ouvir Juan, então sua expressão mudou enquanto ele respondia: quinto jovem mestre, isso não é apropriado. É uma regra da família tomar conta de um 8º nível quando eles se machucam. Se o jovem mestre fizer isso, você estaria violando as leis da família. Juan bufou friamente e disse: não fale sem sentido. Matá-los vai enfurecer a família. Trazê-los para casa desse jeito apenas deixará os anciãos com medo de Zhao Ai. Apenas depois de dizer isso, a voz de Zhao Ai foi subitamente ouvida. O quinto jovem mestre inesperadamente é cruel. Ah! Mas você parece esquecer que existe um feitiço mágico que pode gravar você. Eu já salvei o que você disse. Ah! Se você ousar abandonar essas pessoas, então não me culpe se essa gravação de repente cair nas mãos das pessoas da sua família. Quando Juan ouviu a voz de Zhao Ai, seu rosto mudou. Ele sabia quão difícil era para um mago usar a magia de gravação. Eles primeiro precisam usar 3 elementos, especificamente terra, vento e água. Então eles teriam que praticar fazendo magia composta com aqueles 3. Se Zhao Ai ou seu subordinado puder usar magia de gravação, isso significa que Zhao Ai era ou tinha alguém que era um mago de multi-elementos de nível avançado. E Juan conhecia a posição da família em relação a aqueles magos. Juan também sabia que magia de gravação não era um ataque mágico. Ela pertenceu a uma classe chamada magias verdadeiras. Essas magias eram incapazes de ser falsificadas e são evidências muito verdadeiras que magos poderiam apresentar. Se Zhao Ai de fato gravou suas palavras e ações hoje, então ele estaria sem sorte. Não subestime a influência trazida por especialistas do 8º nível. Embora a família Calci não se importasse se eles morressem, as ações de Juan gravadas por Zhao Ai seriam um grande negócio. Especialistas do 8º nível eram exaltados por muitas famílias, mas suas tarefas geralmente envolveriam entrar em missões perigosas. Eles desempenharam um papel importante para todos os grupos em que eles pertenceram. Com esses deveres, alguns deles inevitavelmente morreriam enquanto estavam de serviço. Aqueles 8º níveis também tiveram suas próprias famílias, então se eles morrerem, o que aconteceria com eles? Sem uma fonte de renda, como eles poderiam sobreviver? Os 8º níveis também sabiam sobre isso, então antes deles se associarem em uma família nobre, eles os fariam prometer que se eles fossem mortos enquanto estivessem em uma missão, a família nobre deveria dar proteção às suas famílias e compensação. E se eles não morrerem e ao invés disso forem aleijados, a família deveria apoiá-los pelo resto de sua vida. Eles devem cuidar deles. Se a família não pudesse satisfazer aquelas previsões, então todos os 8º níveis permaneceriam longe deles. E esse cenário seria fatal para qualquer família. Se os anciãos da família Calci descobrissem sobre os planos de Juan para os 8º níveis, então ele certamente seria punido. Além disso, se os 8º níveis da família ouvissem sobre as ações de Juan, então Juan poderia esquecer sobre conseguir a posição de patriarca. Embora aqueles 8º níveis não tivessem muita influência, seria uma história diferente se eles formassem uma aliança. Especialistas do 8º nível eram o pão e a manteiga da força de uma família. Se os 8º níveis soubessem que eles realmente foram tratados dessa maneira, então ele não conseguiria seu apoio. Juan então estaria muito perdido. Juan não estava triste sobre perder 20 navios. Para a família Calci, aqueles 20 navios não eram uma grande coisa. Mas o que é uma grande coisa foi a gravação de Juan que Zhao Ai fez. Isso tornaria Juan incapaz de fazer algo para Zhao Ai. Se ele ainda fizesse, então Zhao Ai podia apenas mandar sua gravação até a família. Quando o mordomo viu a aparência de Juan, ele sabia que era o fim para Juan. Embora ele fosse apenas enviado pela família para monitorar o 5º filho, seus destinos já estavam ligados entre si. Por causa disso, ele não informou muitas atrocidades de Juan de volta para a família. Ele fez isso na esperança que Juan pudesse suceder e ser o patriarca, fazendo sua posição aumentar também. Mas vendo esse cenário, ele entendeu que isso agora era impossível. Zhao Ai naturalmente não podia apenas deixar Juan cuidar de si mesmo no mar.
Então ele imediatamente enviou uma carta para Smith, lhe dizendo o resultado. Mas Smith já estava esperando esse desfecho. Ele já tinha seu pessoal patrulhando as redondezas do mar enquanto esperava pela carta de Zhao. Então, quando a hora chegou, seu homem poderia responder rapidamente. Embora Juan estivesse em um desapontamento, ele ainda era o irmão de sangue de Smith. Portanto, ele ainda tinha ido salvá-lo. Ele também sabia que Zhao não levaria a vida de Juan. Quando Smith recebeu a carta de Zhao, ele imediatamente enviou a carta para os navios da família, fazendo-os pegar Juan o mais rápido possível. Smith sabia que, diferente da última vez, onde Juan fez seu movimento dentro da região do Império Rosen, desta vez seu irmão mais novo estava em águas internacionais. Se eles levassem muito tempo na recolha de Juan, ele podia entrar em perigo. Na verdade, Smith também considerou o fato de que, apesar de Zhao não gostar de Juan pelos repetidos ataques contra ele, Zhao ainda considerou grandemente o rosto de Smith. Zhao certamente asseguraria a segurança de Juan, senão seus laços com a família Cao se definhariam. Viver em outro mundo. Capítulo 413. Existem muitos juniores dentro de uma grande família. Para seguirem com a linhagem, haviam também muitos. Alguns deles eram muito convividos, alguns eram diretos, alguns podiam se tornar sucessores, alguns não podiam. Juan estava em boas graças com os anciãos da família Cao. Ele era muito querido em seus corações, ainda mais alto do que Smith. Por causa disso, quando Juan lhe disse para lidar com Zhao, eles não opuseram. Para uma grande família como a família Cao, eles não colocaram muita importância aos seus oitavos níveis. Portanto, Juan pensou que os jogando ao mar estava bem, contanto que ninguém mais soubesse que eles fornecessem apoio monetário para as suas famílias depois. Ninguém se importaria sobre essa pequena perda de seus especialistas do oitavo nível. Isso era porque ainda deveria estar tudo bem se Zhao conseguisse matar alguns especialistas do oitavo nível da família. Matar oitavos níveis para ensinar à família uma lição que eles não merecem ser inimigos mortais com a família Cao. Mas se Zhao lidasse com Juan, sua inimizade com a família irromperia. Era dito que a menos que uma parte fosse exterminada, era impossível resolver o ódio se um descendente direto de uma família fosse morto. Isso era porque grandes nobres colocaram grande importância em salvar seu rosto. Por causa dessa consideração, Zhao deixou Juan ir enquanto ao mesmo tempo mandou pessoas protegerem sua segurança. Zhao entendeu que enquanto ele tivesse a gravação sobre os oitavos níveis de Juan, não haveria a possibilidade de Juan se tornar o patriarca da família. Para Zhao, a gravação era inútil, mas para Juan, era algo de grande importância. Se Smith colocasse as mãos nessa gravação, ele teria Juan em suas mãos, suas chances de vitória na sucessão aumentariam. Juan sendo um playboy não era uma mentira, mas sua posição dentro do coração dos anciãos da família não podia ser subestimada. Com o apoio de Juan, o nome de Smith entre os anciãos da família seria ainda mais considerado. Para Smith isso era grande. No entanto, Zhao não pensou sobre isso por agora. Ele fez os mortos-vivos a bordo dos navios de Juan navegarem na direção de um lugar onde ninguém pudesse avistá-los e então Zhao os armazenaria no espaço. Depois, Zhao mandou a venha direto para onde ele encontrou inicialmente os membros da tribo do Camarão. Zhao não queria entrar em outras áreas do mar profundo. Ele poderia apenas escolher um lugar e esperar ali. No entanto, ele não estaria certo se aquele lugar pertencia à tribo do Camarão. Se o território da tribo do Camarão fosse muito pequeno, então seria muito fácil tropeçar no lugar de alguma outra tribo. Depois de um tempo, Zhao chegou na área onde ele encontrou da última vez o povo do mar. Mas ele não parou, ele apenas foi lentamente em frente enquanto tomava cuidado. Ele se preparou para a possibilidade de ser atacado pelos habitantes marinhos. A fronteira entre as áreas costeiras e o mar profundo era muito turvo. Mas marinheiros sabiam que a área além da Ilha do Macaco e suas ilhas em volta eram a região do povo do mar, então eles decidiram fazer aquela região a fronteira. Enquanto você ficar bem atrás daquela região, eles deveriam estar relativamente seguros dos ataques do povo do mar. Se você ousar navegar através daquele ponto, então você deve estar preparado para enfrentar a possibilidade de ser atacado pelos habitantes marinhos com a força equivalente à de especialistas do nono nível. E ninguém queria experimentar isso. O navio de Zhao navegou lentamente adiante do mar profundo, mas o que surpreendeu Zhao foi o fato de que eles não receberam nenhum ataque. Tudo parecia comum,
embora eles estivessem apenas navegando na linha costeira do continente. Zhao Ai olhou para o monitor com suas sobrancelhas franzidas. Isso era porque ele não detectou um único daqueles membros da tribo do camarão. Ele nem mesmo viu um único habitante marinho. Isso o deixou bastante intrigado. Neste momento, Zhao Ai notou algo se movendo no fundo do mar. Zhao Ai cuidadosamente observou e viu um peixe na lama. Era um peixe estranho, tinha a mesma cor que o fundo do mar. Isso deve ser porque Zhao Ai não foi capaz de identificar mais cedo. Mas esse peixe não era considerado um habitante marinho. E por causa das preocupações de Zhao Ai sobre o povo do mar, ele nem mesmo teve a chance de absorver o peixe no espaço. Entretanto, Zhao Ai não pensou que um momento depois, um grupo de membros da tribo do camarão podia ser identificado no monitor. O grupo parecia muito ameaçador, como se eles estivessem vindo para afundar o Aven. Vendo a situação, Zhao Ai imediatamente usou a magia de gelo para congelar as águas cercando o Aven. Isso fez a aproximação dos membros da tribo do camarão encarar vagamente. Eles não esperavam esse movimento de Zhao Ai. Esses membros da tribo do camarão entenderam que Zhao Ai queria fazer contato com eles, senão ele não usaria magia de gelo. Isso fez eles pararem e olharem para a parede de gelo com expressões confusas. Zhao Ai viu suas bocas se moverem, mas ele não conseguia ouvir nada. Isso deixou ele intrigado, mas ele imediatamente se recuperou conforme ele dava seus cumprimentos. Amigos habitantes marinhos, olá. Eu recebi um convite pelo seu membro da tribo Krag para fazer negócios com vocês. Eu vou ter que pedir a vocês que por favor o chame para a superfície e me encontre. Depois que Zhao expressou suas intenções, ele observou as reações do povo camarão. Os membros da tribo do camarão naturalmente entenderam as palavras de Zhao Ai. Então eles se entreolharam e piscaram rapidamente antes deles exporem suas cabeças fora da superfície do mar. Um dos membros da tribo do camarão que apareceu olhou para Zhao Ai e perguntou: você realmente pretende fazer negócios conosco? Zhao Ai sorriu e disse: olá, amigo da tribo do camarão. Eu disse ao Krag antes que eu faria negócio com vocês. Se você não acredita em mim, você pode perguntar ao Krag. O membro da tribo do camarão respondeu com um tom alegre: você espere aqui. Embora nós já tenhamos ouvido falar sobre esse assunto de Krag, nós não temos certeza se você é o único. Eu vou chamá-lo aqui imediatamente. Depois disso, o grupo desapareceu no mar. Olhando para esse povo do mar, Zhao Ai não pôde deixar de sorrir. Para os humanos os chamar de raça alienígena é muito engraçado. Esse povo do mar parecia que eles não tinham a mente extremamente duvidosas dos humanos. Se eles vissem você como um amigo, então você é um amigo. Se eles pensassem que você é um inimigo, então você é um inimigo. Seus pensamentos eram muito simples. Eles eram os tipos de pessoas que Zhao Ai gostou. Após um tempo, outro grupo de membros da tribo do camarão apareceram na frente de Zhao Ai. Possivelmente Krag foi incluído com eles. Por que possivelmente? Isso era porque aos olhos de Zhao Ai, todos esses membros da tribo do camarão pareciam muito similares. Era como aos olhos dos chineses, os estrangeiros pareciam muito similar um com o outro. Isso também era verdade para os forasteiros. Eles também achavam difícil diferenciar uma pessoa chinesa de outra. Depois que o pessoal da tribo do camarão apareceu na superfície, um deles olhou para Zhao Ai e disse: meu amigo humano, você finalmente apareceu. Ah! Nesses dias, eu quase me tornei uma piada na tribo. Eles pensaram que eu estava mentindo. Meu amigo, venha comigo para ver o chefe imediatamente. Zhao Ai sorriu fracamente e disse: certo, amigo. Me guie, mas permaneça na superfície, senão eu não seria capaz de seguir você. O homem era naturalmente Krag. Ele olhou para Zhao Ai e sorriu. Isso não é um problema, meu amigo. Você pode simplesmente seguir a minha montaria. Então ele afundou no mar antes de um grande camarão aparecer. Esse camarão era tão grande quanto aqueles que foram absorvidos no espaço por Zhao Ai. Depois que o grande camarão apareceu na superfície, ele afundou novamente, mas antes de desaparecer, deixou seus bigodes sob a água. Zhao Ai sorriu. Parecia que esse povo do mar eram mais espertos do que os homens fera. Zhao Ai seguiu os bigodes do camarão. Embora ele pudesse ver a situação do mar, ele não queria revelar esse fato para o povo do mar. Zhao Ai não esperava que o lugar onde Krag estava o levando realmente fosse bastante longe. Seu navio estava navegando por 3 dias seguidos antes do camarão parar.
Neste momento, Zhao Ai estava desfrutando do som enquanto estava no convés do navio. Ele não estava prestando atenção ao monitor. Agora que o navio tinha parado, ele imediatamente se levantou. Nesse momento, Krag apareceu e sorriu enquanto ele se curvava. Amigo, nosso chefe estará vendo você. Por favor, espere um pouco. Zhao Ai retornou o arco apressadamente. Ele não queria ser rude para esse povo do mar. Apenas quando Krag saiu, Zhao Ai deu 2 passos para trás no navio antes de abrir o monitor. Após ver a tela, Zhao Ai estava atordoado com Laura e os outros que estavam atrás dele. Eles não pensaram que eles seriam capazes de ver tal cena. Na verdade, havia um grande recife de coral submerso no mar. Alguém não conseguia apenas imaginar quão grande esse recife era. Vendo os membros da tribo do camarão nadando por toda parte, ele também podia ver produtos marinhos, assim como todos os tipos de peixe. Isso fez Zhao Ai olhar atordoado. Depois de um tempo, Zhao Ai pode ver um homem camarão curvado aparecer no monitor. Esse homem camarão não estava curvado porque ele era um camarão, mas porque ele era velho. No seu rosto havia bigodes, e suas antenas estavam caídas no lado de sua cabeça. Ele segurava na sua mão uma bengala de madeira. Essa imagem deu a Zhao Ai o impulso de rir. Eles podiam flutuar no mar, porque esse homem da tribo do camarão estava usando uma bengala. Ao mesmo tempo, Zhao Ai estava um pouco surpreso. As bengalas têm algum uso no mar. Contudo, Zhao Ai apenas permaneceu no seu navio e esperou a chegada da outra parte. Logo após, um grupo emergiu junto com o velho camarão. O homem mais velho camarão olhou para Zhao Ai e tossiu 2 vezes antes de falar. Olá, meu jovem amigo humano, eu sou Li Ben, chefe da tribo do camarão da rocha. Zhao Ai rapidamente arqueou e disse, eu cumprimento o chefe. Eu sou o humano mercante Zhao Ai. Estou muito feliz em conhecer você. Li Ben parecia muito satisfeito com Zhao Ai. Ele olhou para ele, sorriu e então assentiu. Jovem, você me fez bastante surpreso. Eu nunca vi um humano que falou conosco da mesma maneira que você. Zhao Ai respondeu, para pensar que o chefe encontrou outros humanos. Eu não esperava isso. Eu pensei que era o primeiro em entrar em contato com sua tribo do camarão da rocha. Li Ben sorriu e disse, eu apenas tentei interagir com humanos, mas no final tudo fracassou. Quando eles nos viram, eles gritaram, fazendo-me sentir desconfortável. Jovem amigo humano, eu ouvi que você veio negociar conosco. O que você quer? Depois de ouvir-lhe bem, Zhao Ai imediatamente respondeu, respeitável chefe, eu sou um empresário, naturalmente eu queria alguns produtos marinhos. Por exemplo, bestas mágicas aquáticas, plantas marinhas, algumas pérolas, corais únicos, assim como alguns minérios marinhos raros. Se você tiver qualquer produto especial, eu quero eles também. Do meu lado, eu tenho grãos, cerâmicas e artigos de metal. Li Ben olhou para Zhao Ai, amigo humano, então venha dar uma olhada para isso e veja quanto isso vale a pena. Então o velho chefe pegou uma concha que não era tão grande e entregou para Zhao Ai. Zhao Ai recebeu a concha e abriu-a gentilmente. Obviamente ele não esperava ver um molusco real dentro. Isso deveria ser a versão do povo do mar da bolsa de um ser humano. O conteúdo verdadeiro da concha era o que fez Zhao Ai surpreso. Havia realmente uma excepcional grande pérola dentro. A pérola era de aproximadamente do tamanho do punho de Zhao Ai. Zhao Ai não conseguia lembrar uma vez onde ele viu uma pérola maior do que a que ele estava segurando atualmente. Além disso, essa pérola tinha um esmalte amarelo pálido. Parecia muito bonito. Laura, que estava parada atrás de Zhao Ai, exclamou enquanto ela pegava a pérola das mãos de Zhao Ai. Irmão Ai, isso é um tesouro. Essa pérola sozinha vale todos os produtos que Charlie nos forneceu. Zhao Ai assentiu, então ele se virou para Li Ben e disse, chefe, sua pérola é muito preciosa. Pode ser trocada pela mercadoria de 4 navios. Você vai concordar com essa troca? Li Ben olhou para Zhao Ai e riu. Você é um jovem honesto. Eu concordo com a troca. Você deve saber que desde que eu tenho sido chefe da tribo do camarão da rocha há muito tempo, eu tenho a intuição de dizer os pensamentos de uma pessoa. Eu sei que você não está mentindo. Certo, você pode levar a pérola. Quando Zhao Ai ouviu Li Ben, ele estava atordoado. Ele não pensou que o Li Ben teria uma habilidade como essa. Ele não podia deixar de secar algum suor de sua testa. Embora essa pérola fosse preciosa, podia somente trocar pela mercadoria de 4 navios no máximo.
Se a tribo do camarão estivesse infeliz com aquela troca, não seria bom. Zhao Ai queria uma parceria de longo prazo com a tribo do camarão da rocha, então ele não planejou enganá-los. Ele sabia que o povo camarão também podia investigar o valor dessa pérola, e quando eles descobrissem que eles foram enganados, eles não trabalhariam com Zhao Ai novamente. Neste ponto, o ganho de Zhao Ai não valeria as perdas. Zhao Ai acenou sua mão enquanto 4 navios subitamente apareceram na superfície do mar. Essa ação assustou o povo camarão. Eles não pensaram que Zhao Ai fosse capaz de liberar tantos desses navios. Era provável que o povo do mar não tivesse magos espaciais e itens espaciais. Assim, quando eles viram o movimento de Zhao Ai, eles ficaram aterrorizados. Por outro lado, Li Ben permaneceu calmo. Ele olhou para esses membros da tribo e zombou. Por que vocês estão confusos? Aquele é um mago humano, muito misterioso. Bem, amigo humano, por favor jogue seus produtos no mar. Meu pessoal vai levá-los embora. Zhao Ai sorriu e disse, certo. Então ele acenou sua mão conforme os mortos-vivos nos navios começaram a jogar os produtos a bordo. Viver em outro mundo. Capítulo 414. Zhao Ai notou que enquanto os produtos eram lançados ao mar, eles eram imediatamente pegos pelos membros da tribo do camarão e levados para o recife de coral. Algumas daquelas pessoas camarão tinham olhos vermelhos. Eles sabiam quão valiosos os produtos humanos eram para os companheiros do povo do mar. A sociedade do povo do mar era uma única hierarquia. Apenas como os homens-fera, eles avaliaram a força altamente. Quando você colocou a tribo do camarão junto com os homens-fera, eles se classificariam do lado da raça do porco e bovino, quase pertencente ao nível mais baixo da sociedade, os escravos. Senão, a raça do camarão não estaria vivendo próximo dos humanos. Para uma tribo como eles devem fornecer tributos para aquelas tribos do povo do mar mais fortes a cada ano. Ou então eles seriam rebaixados para ser escravos, ou pior serem comidos. Quando se tratava de crueldade, os homens-fera não se comparavam ao povo do mar. Pelo menos, os homens-fera não comeriam seus companheiros homens-feras. Mas para o povo do mar, uma vez que alguém se tornou um escravo, mesmo se você for um companheiro povo do mar, você inevitavelmente se tornaria comida. Esse tipo de raça tem um termo. Eles não eram chamados escravos, eles seriam chamados refeição, ou em outros casos, comida. A tribo do camarão estava ocupada o ano inteiro. Embora houvessem muitos tesouros no mar, o tributo que eles precisavam pagar todo ano também era muito. Algumas vezes, seu tributo requisitado não seria encontrado, então eles não tinham escolha além de roubar dos humanos. Eles invadiriam e batalhariam contra navios de humanos próximos de seu território. Afinal de contas, eles eram superiores na água. Para o povo do mar, produtos humanos eram muito valiosos. Para uma pequena tribo como os camarões da rocha, uma pequena quantidade de produtos humanos seria o suficiente para seu tributo anual. Isso fez os ataques a humanos no mar ainda mais atraente. No entanto, eles não seriam capazes de fazer isso regularmente, já que o povo do mar e os humanos tinham um acordo. Se seus ataques causassem uma guerra com os humanos, a tribo do camarão da rocha certamente se tornaria uma tribo comida. Por causa desse pequeno contato com humanos, Li Ben foi capaz de ter um entendimento sobre o que humanos acharam valiosos. O que ele deu para Zhao Ai era a coisa mais preciosa que eles tinham. A produção dessa pérola era controlada de perto pela tribo Concha do Marisco. Quase todas as pérolas produzidas vieram de suas mãos. Essa única pérola que Li Ben presenteou era algo que ele afortunadamente adquiriu quando ele era jovem. Ele mostrou essa pérola com o objetivo de ver se Zhao Ai era honesto. Se o preço que Zhao Ai deu fosse aceitável, então ele seria seu mercante. Mas se ele não o fizesse, eles o atacariam e afundariam seu navio. Eles prefeririam fazer isso do que ser enganados. Isso refletiu a atitude do seu tipo. A classificação do bem e mal era muito simples. Ser um inimigo ou um amigo era decidido por algumas palavras. Felizmente, a performance de Zhao Ai satisfez Li Ben. Ele decidiu que eles formariam uma longa parceria com Zhao Ai. Ele imediatamente disse essa decisão para seus próprios membros da tribo enquanto eles flutuavam na superfície do mar. Zhao Ai pegou a coin e a fechou. Depois de um curto tempo, todas as coisas nos navios foram esvaziadas. Então Zhao Ai se virou para Li Ben e disse, chefe, eu ainda tenho alguns grãos humanos. Você gostaria de alguns? Li Ben sorriu e disse, é claro,
Nós vamos estar trocando com isso. Então ele acenou sua mão conforme seus membros da tribo tiravam muitas coisas. Zhao Ai olhou para essas coisas e sorriu. Esse era o seu propósito principal ao vir aqui: bestas mágicas aquáticas, plantas marinhas e corais especiais. Zhao Ai disse enquanto olhava para as bestas mágicas aquáticas: essas coisas são muito boas. Eu vou trocar por elas. Chefe, eu estarei carregando essas coisas primeiro. Então os membros da tribo do camarão carregaram as bestas mágicas aquáticas junto com seus recipientes a bordo no navio de Zhao Ai. Então Zhao Ai acenou sua mão conforme grandes quantidades de grãos apareceram no mar. Enquanto os membros da tribo estavam transportando os grãos, Zhao Ai se virou para Li Ben e disse: chefe, eu acho que a transação de hoje acaba aqui. Eu posso saber se o chefe quer trocar comigo novamente da próxima vez? Li Ben sorriu e disse: nós vamos trocar com o senhor sempre que você vier, tenha certeza. Zhao Ai assentiu: isso é ótimo, então eu vou pedir licença. Depois, Zhao Ai fez seus navios se virarem e navegar lentamente. Neste momento, Krabi chegou do lado de Li Ben com um rosto alegre. Chefe, essas coisas são mais que o bastante para nós pagarmos o tributo. Parece que o humano não nos enganou. Li Ben olhou para Krag e sorriu. Pequeno desta vez eu tenho que agradecer a você por trazer este humano honesto até nós. Agora ele vai continuar trocando conosco. Além disso, vai informar as outras tribos e faça-os se juntar conosco nos negócios com este humano. Krag olhou intrigado. Chefe, eu não entendo. Os nossos produtos são baratos. Li Ben suspirou e disse: pequeno você é muito ingênuo. Embora esses produtos sejam muito bons, não seria bom se nós fôssemos os únicos a consegui-lo. Nossa tribo não pode suportar um benefício tão grande. Somente quando nos aliarmos com as tribos nas redondezas que teremos segurança de não ser exterminados. Além disso, nós também precisamos de mais coisas para serem trocadas em vista de preservar uma longa parceria com o humano. Krag deu um aceno que parecia na fronteira do entendimento, mas ainda não entendendo. Li Ben não adicionou mais nada e apenas acenou sua mão enquanto ele levava seu pessoal de volta para o mar. Zhao Ai estava dentro do espaço. Ele viu que as plantas que a tribo do camarão tinha lhe dado não eram comuns. Elas eram comestíveis. Zhao Ai até viu algas entre elas. As várias bestas mágicas eram na maioria camarões. Parecia que a tribo do camarão da rocha era muito capaz na criação do camarão. Quando Zhao Ai absorveu essas coisas para o espaço, nada aconteceu. Parece que seus níveis eram muito baixos. Entretanto, Zhao Ai realmente ganhou muito dessa vez, já que ele conseguiu uma pérola tão grande quanto seu próprio punho. Não era algo que ele poderia apenas trocar por alguns botes em qualquer lugar. Adicionando os corais especiais que também eram muito atraentes, ele realmente tinha ganhado muito com essa transação. Isso era porque, embora o preço que ele negociou com o povo do mar fosse justo, ele podia adicionar uma grande margem de lucro naqueles produtos devido à sua raridade no continente. Olhando para os corais, mesmo Laura tinha um sentimento de levá-los embora. Aquelas coisas eram realmente bonitas. Zhao Ai olhou para a expressão de Laura e sorriu fracamente. Se você gosta, você pode pegar algumas. Nós ainda temos muitas, nós não estaremos perdendo muito. Quando Laura ouviu Zhao Ai, ela estava primeiramente muito feliz. Então ela balançou sua cabeça e disse: está tudo bem, nós precisamos entregar essas coisas para Charlie. Embora nós não tenhamos pouco dinheiro, nós podemos usá-los para melhorar o nosso relacionamento com ele. Certo, irmão Ai, qual é o seu plano para essas bestas mágicas? Esses camarões não são pequenos, eles também devem ser muito raros no continente. Zhao Ai sorriu fracamente e disse: eu vou fazê-los se reproduzir dentro do espaço primeiro, então quando eles chegarem a um certo número, eu vou tirá-los e os congelar. Laura assentiu, mas nós não podemos voltar imediatamente, ou então Charlie ficaria suspeito. Eu acho que nós também podemos ir minerar algumas pedras nas ilhas desabitadas. Na última vez, quando nós planejamos fazer isso, nós fomos interrompidos com o assunto da tribo do camarão. Então nós não fomos capazes de continuar. Zhao Ai sorriu. Isso também é bom. Então vamos procurar por uma pequena ilha e fazer os mortos-vivos minerarem algumas pedras. Vamos ir ver o pequeno Jin também. Aquela criança tem estado muito confortável com sua família ultimamente.
Embora o pequeno Jin ainda estivesse vivendo na Ilha do Macaco, sua vida tinha sido ainda mais confortável do que antes. Isso foi porque ele tinha um bom relacionamento com Kair. Então ela manteve um pedaço de terra no espaço para as frutas que o pequeno Jin gostava. Zhao Ai não se opôs a essa decisão, já que ele também estava apaixonado pelo macaquinho. Zhao Ai não queria que o pequeno Jin deixasse sua tribo. Afinal de contas, um líder não poderia apenas deixar seu grupo o tempo todo. E desde que a Ilha do Macaco agora tinha um ponto de transmissão nela, eles podiam simplesmente ir visitá-lo todas as vezes. Nos próximos dias, Zhao Ai encontrou uma pequena e desabitada ilha de acordo com o tamanho que eles discutiram antes. A ilha não tinha nada além de algumas rochas e ervas daninhas, e felizmente tinha as pedras que Zhao Ai desejava. Zhao Ai parou o navio do lado da pequena ilha. Então ele liberou os mortos-vivos para minerar as pedras, e enquanto aqueles mortos-vivos estavam minerando, ele foi para a Ilha do Macaco com Laura e os outros. Embora os gorilas parecessem muito aterrorizantes e não fossem tão fofos quanto o pequeno Jin, eles já estavam se dando bem com o grupo de Zhao Ai. O grupo de gorilas tinha a inteligência de uma criança de 5 ou 6 anos. Eles estavam felizes brincando por aí com Zhao Ai. Zhao Ai também queria encontrar um lugar seguro na ilha para fazer uma casa. Então nesses últimos dias eles estavam apenas passeando ao redor da ilha. Além de encontrar um bom lugar, eles viram uma caverna que tinha um túnel de água conectando a caverna que a fruta de metal dourado estava. Essa caverna estava muito bem escondida, nem mesmo o pequeno Jin não sabia sobre ela. Isso era porque a entrada dessa caverna estava convenientemente coberta por uma grande árvore do pão. A árvore foi colocada nos arredores da ilha, por isso o pequeno Jin raramente foi lá. O diâmetro da árvore era de 50 metros, e metade dela cobriu a entrada da caverna, um buraco do tamanho de 30 metros. Além da entrada da caverna, também tinha uma abertura para o mar, também permitindo a entrada de um grande navio do lado de fora. No entanto, essa entrada estava submersa. Zhao Ai não podia fazer nada sobre isso agora. Embora a entrada da caverna estivesse conectada ao mar, na verdade era muito seca. Já que a caverna era grande, não tinha problema se várias centenas de indivíduos ocupassem-na. Esse lugar era a melhor localização para esconder tesouros secretos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.